Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer um curto vídeo hoje, porque a minha bateria está no final. Devido a alguns acontecimentos desses últimos dias, eu achei por bem a gente começar a conversar sobre um assunto muito importante e que nos é negada a compreensão ou até mesmo o conhecimento em nossas escolas, faculdades, etc. Que se trata de um assunto que é o revisionismo histórico. O revisionismo histórico. Pouquíssimas pessoas sabem do que se trata esse revisionismo histórico. Muitas pessoas nunca ouviram falar nesses termos, né? E dentro da sabedoria hiperbórea, nós estudamos a história, mas, digamos assim, não necessariamente a história oficial, que é contada pelos vencedores, que é contada pelos governos, que é impingida às suas juventudes através do ensino nas escolas, né? E quando se fala disso, pouca gente sabe do que se trata. Então, quando se trata de alguns fatos históricos mundiais e não só regionais, a gente sabe que cada um conta aquilo que lhe interessa contar. E para aqueles que dominam o mundo, para os sionistas, casarianos, aqueles que detêm o governo do mundo através da mídia, através das instituições financeiras, através da própria educação, porque nós sabemos que muitos pesquisadores são perseguidos. Muitos pesquisadores são perseguidos por aqueles que aceitam a história oficial e pelos próprios membros desse governo mundial. Porque já existe um governo mundial, já faz tempo. Então, ocorre que, por esses dias, nós recebemos até ameaças de pessoas que nem sequer estudam o revisionismo histórico, nem sequer estudam a história da humanidade. Pessoas presas em dogmas, em crenças, em fanatismos absurdos, vieram nos ameaçar até por telefone. Como se nós tivéssemos realmente medo de alguma coisa. Como se nós dessemos valor a essa casca que o demiurgo nos deu, né? E que nos obriga de forma totalmente escravagista a viver nela, né? Então, como diz o nosso caro amigo Shaul, nós não temos medo. Por que não temos? De que ter medo? Porque não devemos nada para ninguém. Porque nós estamos exercendo, em primeiro lugar, o nosso direito de livre expressão, que está na Constituição do nosso país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nós somos estudiosos do revisionismo histórico. E o revisionismo histórico não se restringe a uma parte do mundo ou do planeta, certo? Se vocês querem saber o que é revisionismo histórico, é estudar os livros e as informações que são fora do ensinamento oficial, né? Porque o ensinamento oficial sempre é manipulado por aqueles que detêm o poder, certo? Sempre nos dizem o que nós devemos fazer, o que nós devemos comer, em que nós devemos acreditar. E isso é a programação que nós recebemos. Aqueles que querem sair da programação e aqueles que saem da programação sempre serão perseguidos. Sempre. Isso sempre aconteceu e acontecerá até que esse mundo seja destruído. Ou que não exista mais esse universo demente que foi criado por esse demiurgo
totalmente insano. Então, revisionismo histórico é você saber o que realmente aconteceu na história dos povos. O que realmente aconteceu na história do nosso país, por exemplo. Nós sabemos que a história oficial do nosso país, assim como de todos os países do mundo, é manipulada conforme o governo que esteja ali e conforme os interesses econômicos que estão por trás dos governos. Isso é uma realidade. Então, por exemplo, nós sabemos alguma coisa dos libertadores da América, nós sabemos alguma coisa de Simão Bolívar, nós sabemos alguma coisa dos verdadeiros índios? Nada, praticamente nada. Mas nos ensinam o quê? A história dos Estados Unidos, a história da Europa, ou seja, aquilo que interessa que nós conheçamos. Mas eu tenho quase certeza que a maioria daqueles que estão ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo, não conhecem nem sequer a história do Brasil. Ah, aquela história que contam lá, de Pedro Álvares Cabral e tal, não é essa que eu estou falando. Eu estou falando da história secreta do Brasil, que não é levada para as escolas. Existe um autor chamado Gustavo Barroso, que tem 6 livros que ele descreve como realmente aconteceu o nosso descobrimento, o descobrimento das nossas terras, né? Nós também, se nós formos estudar profundamente a história, nós vamos ver que em todos os momentos, os grandes amantes da sua pátria, que nós podemos chamar de nacionalsocialistas, ONS, foram exterminados pelos interesses oligárquicos, pelos interesses econômicos do governo mundial. O governo mundial não existe só agora. Agora isso está sendo tratado e falado na mídia, da nova ordem mundial e etc. Mas isso existe já há milênios. A tentativa de se exercer um governo único nas mãos de alguns poucos indivíduos. E todos aqueles que descobrem isso e querem que a sua pátria, que o seu país se livre dessas lacras, né, que se livre desses lixos, são exterminados, tá? Se vocês querem saber um pouco mais, leiam esses livros de Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil. Assistam séries como, por exemplo, a série Simão Bolívar, que está na Netflix agora. Assistam, por exemplo, o grande guerreiro otomano, para ver o que realmente acontecia naqueles tempos entre os templários e os muçulmanos. Toda a história nos é escondida para que nós sejamos mais facilmente programados. Bom, como eu disse, eu vou fazer um vídeo curto. Eu pretendo voltar nesse assunto numa outra ocasião. E no próximo vídeo, eu pretendo começar a estudar com vocês a respeito da manipulação que nós somos submetidos, utilizando como informação os estudos de Noam Chomsky. Noam Chomsky é um humanista, filósofo, e que mostrou de maneira bem clara de que maneira nós somos manipulados e programados pela mídia, pelos governos e por aqueles que detêm o poder financeiro e econômico no mundo, tá? Então, eu pretendo fazer uma série de estudos. Ele falou de 10 estratégias básicas que são usadas para esses fins. E, de acordo com o meu conhecimento, com aquilo que eu consegui compreender, eu vou entrar nesse assunto com vocês, porque isso faz parte do estudo do labirinto exterior, ou seja, de como a confusão estratégica é criada
para que nós possamos ser facilmente governados, tá? Então, para todos aqueles que acompanham e que respeitam esse trabalho, que é feito com a melhor intenção de despertar as pessoas a partir do nosso mesmo, da nossa compreensão e do nosso despertamento, força e honra, virtude, valor e vitória acima de tudo.